Parte 8. O altar do coração. Certa vez eu estava em uma viagem ministerial com uma amiga pregadora que tinha um dom de profecia. Paramos para dormir em um hotel em uma pequena cidade e ela logo adormeceu, enquanto eu comecei a buscar a Deus. A glória do Senhor veio àquele quarto como fogo e me levantei da cama. De repente vi um altar antigo de pedra como os erguidos nos tempos bíblicos. Ele era alto e obviamente projetado para se oferecer sacrifícios. O altar estava suspenso cerca de 60 centímetros do chão e se encontrava em chamas, que eram bem visíveis ao redor de toda a estrutura, de pouco mais de 1 metro. Mas o altar não era consumido. Já fora da cama, olhando para o altar, tive uma visão da presença de Deus. Livros eram abertos em frente a ele que me disse: Minha filha, eu te chamei e escolhi para receber sonhos, visões e revelações, a fim de revelar-lhe certos mistérios. Já te mostrei o céu e o que acontece quando as pessoas vão para o inferno. Por toda a terra tenho te mostrado muitas coisas, mas nem todos os lugares estão pregando a verdade. Eles não dizem a verdade às pessoas, pois possuem altares poluídos. Eu nomeei você para ir por toda a terra e reconstruir os altares. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Ver Jeremias, capítulo 6, no verso 16. Você deve reconstruir os caminhos antigos e reabri-los. Deve reconstruir os altares de Deus. Quando Deus falou comigo, o aspecto da sua presença continuava queimando e eu pensei: os altares de Deus nunca são consumidos pelo fogo. Eles nunca podem ser destruídos. Já os altares perversos serão carbonizados, pois são feitos com material inferior e tijolos de péssima qualidade e irão desmoronar. Deus começou a tratar comigo sobre os altares do coração. Ele me diz que quando as pessoas se ajoelham na igreja e buscam a Deus, cada uma individualmente diz ao Senhor: Deus, estou aqui no altar como sou. Tenho tais problemas, sou uma pecadora, fiz isso e aquilo. Então Deus me disse: quando elas derramam seu coração para mim no altar, estão se tornando um altar para mim. Esse é o altar do coração. Quero remover as impurezas dos altares do coração, a idolatria, a feitiçaria e tudo de maligno que praticam. Quero remover tudo isso delas. Desejo que aqueles que me busquem digam-me a verdade, pois a verdade e a justiça precisam andar juntas. Quero que me digam a verdade para que eu possa libertá-las através do meu Filho Jesus Cristo. Quando confessam essas coisas a mim e fazem um novo compromisso comigo, eu renovo todas as ruínas com meu fogo, meu espírito e minha palavra. Eles se sentirão leves e felizes por causa da libertação que virá em nome do meu Filho Jesus Cristo. Quando se levantam desse altar físico, na verdade acabaram de erguer um novo altar para mim. Quando você sai pelo mundo e fala sobre o inferno, o julgamento de Deus, a ira de Deus e o que acontece quando as pessoas vão para o inferno, isso as ajuda a entender que devem ser sinceras comigo e com elas mesmas. E isso as ajuda a entender quem eu sou e que cumpro o que digo. Sou um Deus santo e justo, e elas não devem de nenhum outro Deus além de mim. Filha, muitas pessoas nunca aprenderam essas verdades. Elas têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, e olhos para ver, mas não veem. Mas a você serão revelados mistérios conhecidos e verdades. As Escrituras respaldarão as revelações que eu lhe der e serão de grande importância para o mundo. A palavra de Deus está em ação e este livro sobre anjos será uma bênção para muitas pessoas que receberão força e ânimo. Na Bíblia, vemos que Deus deseja que as pessoas se arrependam e derrubem os altares impuros em sua vida. Comecei a entender que as visões eram exatamente sobre isso. Deus está chamando o seu povo para dizer a verdade e derrubar os altares de idolatria. Esse é o propósito de Deus para todos os ministérios. Todos são chamados especialmente para obedecer a Deus e a sua palavra, sair e falar dos seus juízos de maneira certa e ser fiel em dizer às pessoas que se arrependam e se acertem com Deus.
que este livro seja usado para cumprir os propósitos de Deus. O poder da palavra. Outro fenômeno que vi em minhas viagens realmente me impressionou. Tive a oportunidade de ver o verdadeiro profeta de Deus falar e ele está coberto por uma chama transparente. Pude ver a imagem de uma Bíblia aberta em seu coração com a palavra escrita nela. Um anjo estava próximo ao seu ombro direito e derramava fogo sobre a cabeça do profeta. O fogo descia até a palavra em seu coração e ele começava a profetizar. Conforme a palavra saía de sua boca, ela se transformava em uma espada. Efésios capítulo 6, verso 17, Hebreus capítulo 4, verso 12. Dentro da espada estava escrita a palavra de Deus. Quando o profeta de Deus falava, a palavra era lançada à congregação que se avivava. O Senhor me mostrou que quando ele faz, traz coisas à existência, coisas que começam a acontecer. Por exemplo, vi um profeta dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Eu, Senhor, estou aqui para fazer grandes obras em tua vida. Estou aqui para te libertar e quebrar as amarras que te prendem. Estou aqui para te exortar, te amar e te levantar. Tudo o que o profeta dizia era lançado sobre a congregação e caía sobre as pessoas. A verdade e a justiça estavam juntas e coisas começavam a acontecer. Os anjos apareciam em todos os lugares em volta e começavam a ministrar as pessoas, algumas das quais caíam sob o poder de Deus. Sobre algumas eu vi manchas negras. Os anjos direcionavam o poder de Deus e essas pessoas e derramavam fogo sobre as manchas negras, queimando toda enfermidade em seu corpo. Pessoas eram curadas e adormeciam no espírito. Através dessas experiências, comecei a entender a revelação da palavra de conhecimento de Deus em 1 Coríntios 12 sobre os dons do Espírito. Era maravilhoso ver o que Deus fazia e continua fazendo. É espetacular quando a alegria transborda e os sorrisos começam a aparecer. Quando vemos os atos do Deus Todo-Poderoso e dos seus anjos em ação. A palavra e o Espírito operam juntos com os vasos através dos quais Deus escolhe ministrar. Em um culto em Óquio, algumas pessoas tiraram fotos de mim enquanto eu estava pregando sobre a palavra de Deus. Eu lembrava as pessoas de que deveríamos crer na palavra de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. De que devemos crer que o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado que cometemos. Quando uma das fotos foi revelada, era possível ver o contorno de um grande livro aberto na foto. Ele era enorme, com cerca de 3 metros de altura. O livro era de uma brancura pura e estava suspenso sobre a cabeça das pessoas na congregação. Eu sabia que isso representava a palavra viva de Deus. Eu também tenho uma foto de uma garotinha de 10 anos na cidade de Big Pine, em Wyoming, que queria ser batizado no Espírito Santo. De fato, conseguimos capturar em uma filmagem uma nuvem branca sobre a garotinha aproximando-se dela enquanto era batizada no Espírito Santo. Quando a nuvem veio sobre ela, a garotinha estava deitada no chão orando. Uma amiguinha estava ao seu lado orando com ela, que parecia dormir no Senhor. Quando se levantou, ela veio até mim e disse: Senhora Baxter, posso pregar? Eu vi a glória do Senhor sobre ela e perguntei: sobre o que, querida? Bem, quando eu estava deitada no chão, ela disse: Jesus veio e falou comigo. Ele me levou e me mostrou o inferno. Ele me permitiu ver o quanto o inferno é horrível e como é necessário crermos. Temos de crer no inferno porque ele é real. É uma história real. Ela começou a chorar e as outras crianças também choravam junto. O Espírito Santo caiu sobre elas, que começaram a gemer e sentir dores no espírito, orando para que as pessoas fossem salvas e nascessem de novo. Eu podia ver anjos sobre e ao redor das crianças. Ao testemunharmos a obra que Deus fazia, sabia que devíamos prestar a Ele toda a glória e louvor por elas e entender que Sua palavra continua avançando, não importam as circunstâncias. A palavra e a salvação. Certa vez, eu estava orando ao Senhor preocupada com os membros da minha família que ainda não eram salvos. Talvez você também tenha familiares que ainda não estejam prontos para ter um encontro com o Senhor e estejam preocupados com o destino eterno deles. Num determinado dia, buscando ao Senhor, Ele me deu uma revelação especial. Vi alguns livros sagrados.
Havia um livro que os anjos abriam e viravam as páginas, e pude ver a palavra de Deus escrita nele. Chamas saíam do livro, juntamente com o que parecia uma névoa. Era como se glória e poder estivessem mesclados com um brilho vermelho e branco. Eu sabia que isso significava que eu estava vendo a palavra viva de Deus. Creio que o propósito dessa revelação deva transmitir o que Deus havia dito em sua palavra, ou seja, que ele cumprirá sua palavra conforme nos prometeu. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 13. Deus disse que ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Deuteronômio capítulo 7, verso 13. É exatamente isso o que meu abençoado Senhor faz. Continue crendo que Deus salvará seus entes queridos e dê-lhe glória por isso. O poder da palavra sobre Satanás. Tive visões nas quais forças demoníacas e espíritos malignos lutavam contra os anjos, que sempre venciam quando mencionavam a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, verso 17, e derrota o inimigo. Lembre-se de que Jesus mencionou a verdade das Escrituras para Satanás durante sua tentação no deserto. O diabo não teve mais munição e teve que deixá-lo. A seguir, relato uma experiência que tive na qual Deus me ensinou sobre o poder da palavra sobre Satanás. Certa vez fui a Miami com alguns outros irmãos para uma conferência cristã. Havia uma grande opressão na região. As forças malignas podiam ser sentidas em determinadas partes da cidade e eu sentia um grande pesar. Podíamos sentir a opressão principalmente quando estávamos jantando e durante a noite. Eu questionava, Deus, por que sentimos tanto mal quanto o poder é tão grande aqui na convenção? Havia uma mulher na convenção que havia sido designada para dividir o quarto comigo, mas por algum motivo não o fez. Certa noite, ela apareceu para mim e disse: sou uma bruxa e vim para esta convenção fingindo ser cristã para descobrir o que vocês cristãos estão fazendo. Pretendo voltar ao meu convém, grupo de bruxas, e então lançar feitiços contra esse lugar e impedir o que estão fazendo. Eu disse: é mesmo? E comecei a citar a palavra de Deus para ela. Eu disse: escuta aqui, moça, não há nada que você possa fazer para me prejudicar ou prejudicar essa conferência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Ela se irou e foi embora esbravejando. Agradeci a Deus por ela ter sido impedida de ficar em meu quarto. Fiquei com o espaço só para mim e pude ter um ambiente tranquilo e tempo para entender melhor a opressão e o que estávamos sentindo. No caminho de volta para casa, tivemos de viajar de carro e fiquei no banco de trás. Pensei que fosse descansar um pouco, então comecei a orar a Deus sobre isso. Ao olhar para o céu, primeiro veio a glória e então tive uma visão poderosa do Senhor. Ele estava em meio a uma luz branca brilhante com glória e poder ao seu redor. A luz branca simbolizava a pureza, pois Deus é puro e santo. Eu o vi sair dos céus e entrar por entre as nuvens com sua mão direita estendida. Da ponta de cada um dos seus dedos vi poder como nunca havia visto antes. Um poder que se transformava em um redemoinho de energia e fogo. Então ele ergueu sua mão esquerda e novamente pude ver saindo fogo dos seus dedos. Um fogo que também vinha da palma da mão e penetrava pelo universo como um rio de fogo. Então ele me disse: destruí as obras dos teus inimigos com esse fogo e com a minha palavra. Às vezes eu mesmo saio e luto pelos meus filhos. Comecei a dar brados de louvor ao Senhor e ele continuou dizendo: filha, quando você orar, amaldiçoe as obras das trevas, pois haverá obras de bruxaria, feitiçaria e outras malignidades plantadas contra as pessoas e o que elas fazem. Quero que ore para que a alma de quem faz essas coisas seja salva. Nunca amaldiçoe essas pessoas, apenas as suas práticas e as obras das trevas. Esteja firmada em minha palavra e ela se cumprirá pela minha força e poder. Creia em mim e eu lançarei esse fogo e farei com que o maligno se torne como pó sobre as solas dos seus pés. Ver Malaquias, capítulo 4, verso 3. Eu louvei ainda mais, agradeci a Deus e me alegrei. Pude sentir uma leveza e a presença de Deus era tão regozijante.
Então vi um exército de anjos descendo dos céus com bandeiras, estandartes e cruzes. Eles erguiam as cruzes e reivindicavam a terra de volta ao Senhor. Eu pensei, puxa, Senhor, que coisa linda de se contemplar. A palavra está sempre realizando algo. Em outra ocasião, tive uma visão na qual vi os anjos sustentando a palavra de Deus, uma enorme Bíblia aberta, no universo. Chamas saíam dela que era enorme e linda. A palavra de Deus era escrita em letras enormes dentro das chamas das páginas. Uma das páginas se transformou em uma imagem e parecia emanar poder dela. Então as páginas se transformaram em um grande chifre, como uma trombeta, que se estendia por uma longa distância. Pude ver a glória e a honra vindo do fim do chifre, pois sabia que ele significava a palavra viva de Deus. Pensei, ó Deus, tu és tão maravilhoso, tu és a palavra. Acredito que através dessa visão, Deus estava me dizendo para tocar a trombeta em Sião. Joel capítulo 2, verso 15. Para gritar alto, não se conter, levantar a voz como trombeta, anunciar ao povo de Deus a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Isaías capítulo 58, verso 1. A fim de que se voltasse para ele. Vi esse grande livro com suas páginas abertas muitas vezes no Espírito. Fora do livro estava a palavra de Deus em ação. A palavra estava sempre realizando algo para o Senhor. Na verdade, a palavra do nosso Deus é poderosa. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Ezequiel capítulo 12, verso 25. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós, frequentemente, não compreendemos o poder da palavra de Deus. Deus quer realizar muitas coisas por sua palavra poderosa. Hebreus capítulo 1, no verso 13. Devemos reverenciar a palavra de Deus, assim como os anjos o fazem, crendo e obedecendo ao que ela diz, para que Deus possa realizá-la em nossa vida e daqueles a quem ministramos. Capítulo 8. Os anjos e o fogo de Deus. Recentemente tenho buscado o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Aprendi que ele é tanto um fogo de avivamento, purificação e cura para o povo de Deus, quanto um fogo de juízo para aqueles que o rejeitam. João Batista disse: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12. Um fogo de reavivamento, purificação e cura. Joel profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel, capítulo 2, no verso 27 a 29 e 32. Essa profecia foi cumprida quando os seguidores de Jesus foram batizados com o Espírito Santo no Pentecostes e quando as línguas de fogo caíram sobre cada um deles. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, no versículo 1 a 4. Nas revelações e visões que tive,
Os anjos pareciam estar conectados ao fogo do Espírito de Deus. Certa vez vi um grande anjo voando nos céus com um pergaminho em uma das mãos e uma taça na outra. Enquanto o observava, ele desceu até mim e disse: Deus quer lançar fogo sobre seus filhos para limpá-los e purificá-los. Pensei: glória a Deus, aleluia. Minha oração é: sou muito grata pelo teu fogo, Senhor, e pela purificação que ele traz. Unja-nos com o fogo do Espírito Santo, Pai. Deus está enviando o seu fogo para purificar seus filhos e remover as antigas influências, o pecado e a desobediência dos que assim permitem. 1 Coríntios capítulo 5, do 7 a 8 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Enquanto relato essas histórias de anjo em ação, Deus continua a abrir meus olhos. Estou aprendendo de forma mais plena o que significa experimentar o ministério dos anjos. Tenho visto anjos sendo enviados por toda a terra com o fogo de Deus, colocando-o sobre as pessoas de coração aberto ao Pai. Uma noite, enquanto pregava em uma convenção para mulheres, ainda me restava cerca de 20 minutos para encerrar a pregação antes de sair para o aeroporto. De repente, Deus me deu uma visão a respeito de 7 mulheres na congregação e todas estavam repletas de fogo. Observei que elas começaram a ficar com uma aparência esquelética e pude ver o inferno sobre elas. Eu disse à congregação: vamos orar. Imediatamente todos ficamos de pé para orar e comecei a buscar Deus. Quando compartilhei a visão que havia tido, as respectivas mulheres correram até o altar e foram salvas. Lembre-se, isso aconteceu somente 20 minutos antes de eu sair. Naturalmente, os que estavam liderando a convenção teriam continuado o encontro e feito o apelo ao altar, mas Deus queria que isso fosse feito naquele momento. Desde então, tenho visto muito do fogo de Deus em reuniões na igreja. O fogo ao redor das pessoas e sobre elas. O calor do poder do Deus Todo-Poderoso está queimando doenças e enfermidades como o câncer. Já testemunhei anjos com taças de fogo sendo derramadas sobre as pessoas. Costumo ouvi-las dizer: está muito quente, estou sentindo muito calor, enquanto são ministradas pelo Senhor. Assim, tenho podido compreender melhor sobre o fogo do Espírito Santo. O fogo de juízo. Uma coisa que aprendi sobre o fogo de Deus é que ele pode vir como juízo ou para purificar e curar. No capítulo 5, vimos que os anjos possuem um papel específico na aplicação do juízo de Deus ao mundo. No Antigo Testamento, Deus anunciou por meio do profeta Amós que ele enviaria fogo nos muros de Gaza, Amós 1,7, fogo nos muros de Tiro, versículo 10, e fogo em Temã, que consumirão as fortalezas de Boza, versículo 12. Mais tarde, o mesmo profeta disse: o soberano, o Senhor, mostrou-me também que, para o julgamento, estava chamando o fogo. Amós, capítulo 7, verso 4. O mesmo fogo purificador que traz alegria, paz e cura, também punirá os perversos e trará juízo sobre eles. Esse fogo vem do céu e cumprirá totalmente o seu propósito. Temos de acordar para essa verdade, pois Deus de fato cumpre o que diz. Certa vez, quando eu estava orando, Deus me permitiu ver as regiões celestiais. Vi o que parecia um cordão de fogo, sempre em chamas, que os anjos usavam com um medidor. Isso me lembra de quando o profeta Amós viu um fio de prumo na mão do Senhor. Amós, capítulo 7, versos 7 a 8. Um fio de prumo tem o peso de uma de suas extremidades e é usado para medir se uma parede está completamente vertical. E no contexto bíblico simbolizava que o Senhor estava medindo a vida dos israelitas para verificar se eles estavam espiritualmente alinhados com ele. De forma similar, acredito que os juízos de Deus estão sendo aplicados sobre nós hoje e que Deus tem efetivamente descido um fio de prumo do céu para separar os justos dos ímpios. Precisamos nos consagrar a Deus de todo o coração, pois ele diz:
Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. Isaías capítulo 28, verso 17. O juízo tem sido aplicado há algum tempo e Deus quer que nos voltemos a ele antes que seja tarde demais. Sua vida está alinhada com Deus? Muitas vezes, o diabo traz um espírito de distração para nos impedir de ouvir a verdade. Nossa vida só pode estar alinhada com Deus quando recebermos o Senhor Jesus Cristo e sua justiça através da expiação que ele nos garantiu ao morrer na cruz. E quando permanecemos em sua justiça através da fé e obediência a ele. Não devemos negligenciar o pecado. Há pouco tempo, eu estava acordada à noite quando tive uma poderosa revelação de um anjo enorme, com um grande pergaminho nas mãos sendo desenrolado em suas duas extremidades. Então, o anjo olhou para mim e disse: Assim diz o Senhor, os arquivos do tempo estão abertos no céu. Ele repetiu isso 3 vezes e voou. Comecei a buscar a Deus para entender o significado do que vira. Então o Espírito Santo trouxe à minha mente pensamentos sobre o juízo estabelecido para a terra. Estamos vivendo uma era sem precedentes, na qual, apesar dos problemas e juízos de Deus na terra, vemos um poderoso derramar do Espírito Santo. Repito, Deus não quer que as pessoas experimentem o juízo, mas que se arrependam e se voltem a Ele por meio de Cristo. Deixemos que o Senhor nos purifique com esse fogo e que sejamos limpos por sua santa palavra. Muitas vezes em oração, tenho visto os anjos de Deus usando esse fio de prumo repleto de fogo. Li um livro de outra pessoa que teve revelação do céu, e ela diz ter visto esse fio de prumo em chamas. Deus está trazendo seu fio de prumo, meu querido. Precisamos estar prontos para a vinda do Senhor.